A gente está no semestre de medicina baseada em evidências no módulo de tratamento e eu e o Caio vamos apresentar sobre vieses e suas soluções metodológicas, beleza? Exatamente. Mudou um pouquinho, mas vamos que vamos. Esse aqui é o sumário da nossa apresentação, beleza? A gente vai iniciar com introdução a erros, depois a gente vai apresentar a situação, problema, tipos de vieses, um resumão e as referências. Só queria dar um aviso aqui para quem chegou um pouco atrasado, que todos os ligantes, por favor, abram as câmeras e se preparem, porque vocês vão ter que também abrir o microfone. Todo mundo vai ser chamado para participar aqui dessa sessão em algum momento. Mas vamos que vamos para a introdução. Todo mundo que está aqui, em especial os ligantes da LAC, querem fazer pesquisa em algum momento. E toda pesquisa vai te levar a um resultado. E o resultado em pesquisa ele vai ser sempre a soma entre erro e realidade. Isabel, tem como eu anular o erro? Não tem. Não tem como você anular o erro. O erro ele pode ser classificado em erro aleatório e erro sistemático, beleza? O erro aleatório ele deriva de uma variação natural da amostragem. Ele é fruto do acaso. Mas isso aí é assunto da sessão passada, beleza? Mas só queria tentar com vocês que isso aqui afeta a nossa precisão. Vocês conseguem perceber que a gente não consegue prever onde o tiro vai bater? Pois é, esse é o erro aleatório. Já o erro sistemático, ele vai surgir de uma falha metodológica do nosso estudo. A gente consegue prever onde o tiro vai bater, mas ele não está ali no certeiro, né? A gente não consegue aí ter uma boa validade. Erro sistemático é sinônimo de viés para muitas referências. E o que significa viés, afinal? É tudo aquilo que te leva a resultados que diferem de maneira sistemática dos verdadeiros valores. Isso pode acontecer de qualquer tendência, distorção, preconceito, enviesamento. Isso tudo nas fases de coleta, registro, análise, interpretação, publicação, até mesmo utilização dos dados. Em todos esses momentos, você pode cometer algum viés. Mas vamos lá para a nossa situação problema, que Caio vai dar início à nossa parte prática da nossa sessão. E aí, galera, beleza? Vamos dar início agora com a situação problema. Eu vou chamar dois ligantes para me ajudarem, que eu tô com dificuldade. Eu vou chamar Vini Leal e vou chamar Thaís Barbosa. Vocês estão aí, podendo falar? Sim. Então, beleza. Vamos dizer que vocês dois trabalham no ambulatório de epilepsia do Magalhães Neto e têm discutido com colegas a conduta terapêutica de pacientes refratários à terapia convencional, ou seja, eles não estão tendo resultado com essa terapia medicamentosa convencional. A equipe, então, está dividida, porque tem gente que está falando, eu associo com o medicamento X e dá certo, enquanto o outro grupo fala que não, que esse medicamento X não tem efeito nenhum em associação com a terapia convencional. E não tem evidência na literatura ainda, beleza? Mas só que ainda assim tem gente nesse ambulatório que está fazendo uso desse medicamento X e está falando que está vendo resultado. Até aqui, beleza? O pessoal está discutindo em uma reunião mensal e aí vocês dois levantam a mão e propõem, então, a realização de um estudo para a gente começar a ter um entendimento mais claro da relação desse medicamento X. Então, vocês querem justamente saber se esse medicamento X tem algum benefício para esses pacientes refratários à terapia convencional. Ok, a hipótese alternativa que vocês vão a ser testada é justamente que, em associação com a terapia medicamentosa padrão, o novo medicamento ele promove uma redução significativa no número de episódios convulsivos. Tudo tranquilo até aqui? Agora vamos para a primeira pergunta que eu vou falar com o Thay. Beleza, Thay? Eu quero saber, Thay, pode passar, que a gente tem aqui uma opção de ir para dois lados aqui, dois grupos de tipo de estudo. E eu quero saber se você lembra, assim, quais são esses grupos de tipo de estudo e qual você quer, para onde você quer caminhar nesse caso, se é pro 1 ou pro 2. Dois grupos de tipo de estudo? Não lembro específico quais são. Você pode dizer qual é? Posso sim, tranquilo. Então, a gente tem, de um lado, são os estudos observacionais, não é? Ah, sim. Foi nesse sentido que eu perguntei. Do outro lado, entendi. A gente tem... os estudos experimentais. Perfeito. Então, nessa situação, você acha melhor o quê? Seria um experimental, né? O ideal seria experimental. Mas só que, eu sei, o experimental é o ideal, né? Uhum. Mas só que nessa situação, você quer o experimental ou você quer o observacional? Bom, diante do fato de que a terapia já foi utilizada, né, em associação com a terapia padrão em outros pacientes, ou seja, você já tem casos
você consegue com maior facilidade gerar, né, trabalhar com o estudo observacional. Mas, sinceramente, pela hipótese, pela caracterização da hipótese, eu ainda bateria na tecla do experimental. Excelente. Então, como a gente sabe, a gente não tem uma resposta exata, assim, uma resposta correta. A gente tem respostas que vão nos levar para caminhos diferentes, e ao longo da sessão a gente vai ver o impacto que esses caminhos têm no nosso resultado, vamos dizer assim. Então, tá, eu escolhi a opção 1 de estudo intervencional. Tá bom. Então, a gente tem estudo de intervenção, e para a gente deixar esse fio mais claro, né, esse fio condutor da nossa pesquisa, a gente vai relembrar que a gente faz o quê? A gente elabora a nossa pergunta de pesquisa. Então, eu vou perguntar para a Vini agora, como é que a gente elabora a nossa pergunta de pesquisa de um estudo de intervenção? A gente usa algum acrônimo? Tem alguma coisa que você está lembrado aí? Começa com P. Termina com T. Vou, exato. Bora então. Então a gente tem um Picot aqui, e agora eu quero que você me fale, o que é que a gente tem em cada uma dessas letras? Pronto. Então, quem é a nossa... Bora devagar. Quem é a nossa população? Perfeito. Que são refratários à terapia medicamentosa, né? Qual é a intervenção que você está tratando nesse estudo? A medicação X. Beleza. Você vai usar um comparador? A medicação já estabelecida na literatura poderia ser um comparador, mas eu vou te dar uma informação a mais aqui, porque você pode fazer uso ou não. A informação é que, diante desses pacientes que já são refratários à terapia medicamentosa, o convencional, se for uma epilepsia que só possui um foco, você pode lançar mão de uma ressecção desse foco. E aí, então, você vai usar justamente uma cirurgia. E aí, você pode usar ele como comparador. Você quer usar esse convencional, esse padrão como comparação? Então, beleza. E agora eu quero saber como... É você que sabe, quem manda aqui é você. Se você quiser ajudar, tá, pode ajudar. Desculpa te interromper, eu queria só que tu repetisse, por favor, porque eu acho que eu não entendi direito. Ó, você tem a intervenção que você vai adicionar o medicamento X no grupo intervenção, beleza. No grupo comparador, no grupo de comparação, você abriu duas possibilidades aqui. Você pode usar a medicação que você já estava usando, então só vai mudar que um grupo está com a medicação X, ou então você pode partir para o que é feito se for um foco só, esse tipo de epilepsia, certo? Que só é uma epilepsia focal. Então tem a ressecção desse segmento. Entendeu? E isso é o que já é usado. Então, vocês têm duas opções aí que já têm evidências. E aí vocês vão ter que escolher. Vini optou por não usar a cirurgia, então. Você está entrando num ponto importante também, porque será que é ético, uma vez que eles não respondem à terapia medicamentosa, manter eles nessa terapia, sendo que você já tem evidências de um estudo que a cirurgia, se for focal, funciona? Então, na pesquisa, a gente vai dar seguimento agora, que é só para mostrar que a gente tem dilemas e a gente tem opções. Não é um negocinho que você vai montar e é sempre a mesma resposta. Cada caso é um caso, uma situação específica, que vai te dar várias possibilidades para você seguir, e você vai colher um resultado com isso. A gente vai caminhar nessa sessão falando justamente das possibilidades de erros que podem acontecer aqui. Bora seguir. O que é que você quer, Vini, como desfecho? Você pode ver essa melhora de várias formas, Vini. Pode falar um aí para a gente usar. Como você imagina? Pronto, então a gente vai usar isso aqui. E tem uma coisa muito importante ainda, o tempo de segmento que a gente vai acompanhar esses pacientes. Por quanto tempo você quer acompanhar esses pacientes? Você consegue, assim, agora de cabeça falar quanto tempo? Então, pronto, vamos dizer que eu pesquisei aqui, eu tenho informação para você que é um pouco, assim, varia. A literatura está falando que de 1 a 2 anos é legal. Você quer o quê?
2 anos? Beleza. Então, a gente vai seguir especificamente agora na nossa população aqui, Thay. E eu quero lembrar, junto com você, que a gente falou aqui sobre a população-alvo. E a população-alvo é justamente esse grupo de pacientes que eles são refratários à terapia medicamentosa, né? Que tem epilepsia. Mas só que você trabalha com sua população-alvo toda? Não. Quem é sua população acessível no estudo? Ok, eu acredito que a população-alvo seria todas. Eu vou responder um pouco diferente de Vini, que ele colocou no PIC. Eu acredito que a população-alvo seria todas as pessoas que teriam, né, epilepsia e que são refratárias ao tratamento padrão. E a população acessível seria todas as pessoas com essa característica, só que são atendidas no ambulatório Magalhães Neto. É isso mesmo, é isso mesmo. Mas vamos dizer que esse ambulatório de referência, ele atende muita gente. É um ambulatório gigante, ele atende todo mundo da região. Então, você não daria conta de fazer a análise de toda essa população. Então, você vai lançar a mão de uma amostra, beleza? Aqui eu quero dar um pause para lembrar que o que a gente vai ver ao longo de toda essa sessão aqui é que a gente está olhando a validade dos nossos resultados. E quando a gente fala de validade em pesquisa clínica, a gente tem validade interna e validade externa. A validade interna é bem simples, a gente vai pensar, nosso estudo, ele se propôs a observar o medicamento X, ele é benéfico para no nosso desfecho, para nosso paciente, a gente tem condição de avaliar isso, a gente consegue construir um cenário que a gente vai coletar corretamente essas informações e a gente vai realmente identificar o que está ocorrendo ali, a gente tem validade interna. Quando a gente pensa em validade externa, é externalizar, que é o que a seta mais escura está mostrando. A gente vai externalizar para a população acessível e a gente vai externalizar para a nossa população-alvo, beleza? Certo. Então, bora dar seguimento. Pode clicar em amostra. E agora, Vini, você tem 2 opções na hora de fazer o processo de amostragem. Quais são elas? Certo. E a outra, o outro grupo? Certo, amostragem probabilística. E aí, você vai fazer o quê? Idealmente seria. Vai ser por conveniência. Você acha, então, que talvez não tenha recurso, você não consiga demandar tanto tempo assim, você não tem, você não está preparado para fazer isso, acha que só vai atrasar mais, então você lança mão de uma amostragem de conveniência. É uma opção. Então, pode clicar na opção 2 aí. Então, a gente tem uma amostragem de conveniência. E aqui a gente já tem que ficar atento, porque muito provavelmente tem um possível viés aí que a gente vai discutir mais para frente, beleza? Só quero chamar a atenção para isso. Pode seguir na setinha. E agora a gente tem nossa amostra. Pô, a gente já avançou bastante do nosso estudo e eu quero saber, Thay, e agora o que é que a gente faz? A gente tem nossa amostra. A gente faz o quê? Vou ajudar. A gente divide nossa amostra. Divide aí. E aí a gente tem um tempo só para todo mundo entender como é que a gente está abordando. Pode passar. Essa seta indica, então, aqui no meio a gente está no presente, aqui o futuro, do outro lado o passado. E aí, eu quero saber, que desenho de estudo você acha que se adequa para essa situação? Mas, peraí, isso de acordo com a minha resposta que eu dei anteriormente ou de acordo com a... Idealmente a gente segue a lógica, mas eu botei as opções juntas aí. Eu botei 2 opções em estudos de intervenção e 3 opções para estudo observacional. Mas então você está com as 2 primeiras opções aí. Certo. Seria um ensaio clínico randomizado, né? Então, beleza. Só para situar melhor o pessoal, debaixo de laranja aí a gente tem justamente o grupo intervenção. Em cima a gente tem o grupo que está recebendo o padrão, que no caso a galera optou aqui por continuar recebendo as medicações que já estavam recebendo. Ok, pode clicar no 1 então. E só para reforçar, tá, que quando a gente fala ensaio clínico randomizado, ou que a gente fala assim, ensaio clínico randomizado, ou então a gente fala assim, estudo experimental. Quando a gente fala estudo experimental, pode clicar, a gente já tem alocação aleatória. Estudo experimental já tem alocação aleatória. Se a gente optasse por um quase experimental, então aqui a gente não tem alocação aleatória.
O que é interessante também no ensaio clínico randomizado é que você está seguindo do presente para o futuro, você está padronizando melhor e você consegue criar justamente o que o nome está falando aí, um ambiente experimental onde você abaixa, se for bem feito, todos os ruídos de outras variáveis e é o melhor estudo para você identificar se a sua exposição está realmente, qual é o efeito que ela causa no seu desfecho, certo? Então, pode dar um clique aí, Isabel. Porque chegou a resposta do nosso estudo. E a resposta do nosso estudo é justamente que a hipótese alternativa, ela foi verdadeira. Pode passar mais uma vez? Pronto. A hipótese alternativa foi aceita, beleza? O que quer dizer que você identificou que há um benefício aí nesse novo medicamento. E aí, você já pode sair por aí falando, ó, gente, pode ir, aqui meu resultado, ó, pode confiar, todo mundo já pode aderir a essa intervenção. Pode? Não, só eu ouvindo, eu colocando. Eu? Ah, pode ser Vini, você falou agora. Era exatamente essa resposta que eu estava esperando para dar o gancho para a continuação da sessão. Aqui a gente vai apresentar agora 3 principais tipos de viés que podem influenciar na validade do nosso estudo. Então não basta só fazer o melhor tipo de estudo, você tem que analisá-lo criticamente para saber se realmente o seu resultado interpreta bem a realidade, beleza? Então a gente vai continuar agora abordando sobre viés de seleção com Isabel. Perfeito, pessoal. Muito obrigada, Caio, por ter iniciado a nossa parte prática. Vamos conceituar agora o viés de seleção, beleza? Qual é o conceito de viés de seleção? São erros resultantes dos procedimentos utilizados para selecionar. E vai chegar para a Isabel e vai falar, selecionar é um verbo transitivo direto que exige um objeto direto, Isabel. Você não botou o objeto. Cadê o objeto? Vou selecionar o quê? A gente pode selecionar participante, selecionar se a gente publica ou não esse artigo, selecionar quem entra ou não entra no grupo intervenção ou no grupo controle. Enfim, em todos os momentos em que você está selecionando, escolhendo, decidindo, aceitando, recusando, todos esses momentos você pode cair no viés de seleção. Então, isso vai te levar a uma diferença sistemática entre os grupos de intervenção e controle, ou até mesmo entre selecionados e não selecionados. No grande grupo de vieses de seleção, nós vamos falar agora sobre os mini viés, mas eu não botei o nome porque eu quero que vocês digam quais são. Vamos para os casos. Murilo, médico cardiologista, está participando de um estudo que avalia a eficácia do propanolol na hipertensão arterial sistêmica. E para isso, Murilo, você dividiu o seu grupo em 2, utilizando o dolhômetro. O que isso significa? Foi chegando seus pacientes e falando, isso aqui tem cara de intervenção. Isso aqui tem cara de controle. Murilo, que viés você pode ter cometido? Não precisa dar o nome, só dar o conceito. Qual foi o erro que você cometeu nesse processo? Você quer um caso da explicação, mais ou menos assim. Exatamente. Eu posso alocar pacientes mais graves no controle, por exemplo. Isso pode acabar... Não, calma. Vamos com calma. Você já cometeu um erro. Sim. Já está errado. Você dividiu seus 2 grupos com base em um olhômetro. Você acha que isso está certo? Não. Por que isso está errado? Porque isso não vai deixar os grupos, no caso, similares, homogêneos. Entendi, perfeito. Qual é o nome que você daria para esse viés? Ele é um viés de seleção, mas... Perfeito, acabou. Viés de seleção. É isso mesmo. Viés de seleção, dentro do viés de seleção? Sim. Por isso eu gosto de chamar ele de mini viés de seleção. Porque o grande viés de seleção, ele fala sobre selecionar. Seja participante, seja quem é que vai entrar em um grupo ou no outro, seja se a gente vai publicar ou não. Mas esse mini viés, ele fala justamente sobre a seleção dos participantes nos grupos internos, ou seja, intervenção e controle. Entendeu, Murilo? Então, como é que a gente vai resolver esse estudo? Você vai randomizar, pô. Simples. Você vai fazer uma alocação aleatória. Vamos prosseguir. Luiz Fernando, estudante de medicina, quer verificar o conhecimento de medicina baseada em evidências em sua faculdade. Para isso, ele criou um formulário que será enviado para todos os estudantes para que cada um escolha se ele vai responder ou não. Luiz, qual foi o viés que você pode estar cometendo nesse estudo? Você consegue me dizer? Não precisa dar um nome também, só o conceito. O que vai acontecer
é que o Forms, pessoas que não têm que não sabem muito bem o Uma assunto, que não desenvoltura, né? Que não dominam, eles vão sabe. tender a não responder o Forms. E Legal. pessoas que sabem vão tender a responder. Então, isso vai gerar uma falsa noção de que aquela população está sabendo o assunto, mas na verdade não está. Massa! Faz resposta perfeita. A gente pode chamar esse viés de viés de autosseleção. E o que é o viés de autosseleção? É uma diferença sistemática que é criado dentre os seus participantes internos e os participantes externos quando você dá o poder de escolha. Então, quando a pessoa pode aceitar ou recusar participar desse estudo. Óbvio que o poder de escolha vai ser citado por questões éticas. Mas nesse caso do formulário, ele está mais evidente, né? Porque é uma mensagem que você recebe e você pode, de fato, escolher ali, responder naquela hora ou não. Existe uma taxa de autosseleção aceitável de até 25%. Mas aí, Bel, eu tô lendo um artigo e ele vira para mim e fala que a taxa de autosseleção foi de 23,5%. Uma coisa muito próxima dos 25 aí limítrofes que você estabeleceu. O que esse artigo tem que me dizer para eu tentar confiar um pouquinho mais nele? Ele tem que nos dizer que ele tentou ao máximo aumentar o número de voluntários. Ou seja, ele tentou garantir a segurança, ele buscou várias formas de atingir esse possível participante. Então, muita gente por formas da live, inclusive, estava me perguntando se era anônimo. Então, isso é importante da gente dar essa segurança ao participante e também tentar alcançar ele de várias maneiras. Era assim que você iria solucionar o viés de autosseleção nesse estudo de conhecimento de medicina baseada em evidências na sua faculdade. Vamos seguir para o próximo caso? Em que Gustavo Araújo, agora um cirurgião ortopedista, e ele quer entender se manter a haste intramedular em adolescentes leva a consequências para o crescimento ósseo. E para isso, Gustavo, você vai ter que acompanhar esse paciente até os seus 21 anos. Qual é o viés que você está cometendo aqui nesse estudo? Você pode repetir, por favor, Isabel? Não, ou me dê o tempo que eu leio. Você acha... Tá, mas se ele está tentando fazer isso daí só com o grupo que tem a haste, ele não vai ter o que comparar, certo? Não é isso? Rapaz, ele pode comparar com quem tirou, né? Ele quer saber se a haste intramedular piorou o crescimento ósseo, ou seja, a pessoa parou de crescer. Ele não vai estar selecionando só os pacientes que já... Que tiveram uma fratura e botaram aço. Exato. Ele não vai estar ultra-selecionando a amostra, não? Eu vou te dar uma ajuda. Não Tá, necessariamente, porque é o que ele quer saber. Mas o que ele quer saber se a haste intramedular vai afetar o crescimento. Então ele tem que selecionar as pessoas que botaram aço. Mas vamos lá. Tá. Vou te dar uma ajuda. Você vai ter que acompanhar esse adolescente desde a fratura até os 21 anos. Ou seja, desde os 13, 14 anos até os 21. É muito tempo, certo? Sim. E aí, qual viés você pode cometer? Vou tentar de Guga. Eu não tô pegando um feeling da ideia. Diga aí, Vini. Vini. Eu chuto, porque eu tentei associar algum aqui, aquele de caso prevalente, talvez. Não. Eu posso falar? Eu pensei no Pode, de é o perda último. de segmento. Perfeito. Rapaz, o calor bateu vocês, velho. Viés de atrito, mano. Perda de segmento. O que é o viés de atrito? É quando você tem um tempo significativo do seu estudo, isso vai forçar, né, entre aspas, que algumas pessoas desistam ao longo do processo. Porque você vai ter que acompanhar dos 13 aos 21, é muito tempo. Então, nesse processo, você vai perder dado. Você vai ter muita desistência. E não necessariamente desistência, tá? Todo dado incompleto que você tiver no seu estudo vai cair na taxa de perda de segmento. Existe uma taxa mínima que é o ideal aí que a gente tenha a taxa de perda de segmento abaixo dos 5% e a taxa limítrofe de 20%. No entanto, Isabel, eu estou lendo um artigo que ele deu uma taxa de 18%. Velho. E aí, o que ele precisa me dizer para eu conseguir confiar um pouquinho mais nele? Ele precisa me dizer que ele tentou fazer uma boa comunicação, ou seja, ele tentou manter esse paciente dentro do estudo por mais tempo possível. Depois, ele precisa me dizer que ele tentou fazer uma análise do pior e do melhor cenário. Ou seja, ele pegou os dados perdidos,
e jogou no pior cenário possível, ou seja, parou de crescer o osso porque ele deixou lá, intramedular. Depois ele vai pegar esses dados perdidos e vai jogar no melhor cenário, ou seja, está crescendo de boa por conta dessa arte. E aí ele vai comparar com o resultado original. Quando esse resultado original ele não disparar tanto em relação ao pior, melhor cenário com esses dados perdidos, significa que o viés de atrito não afetou tanto os resultados, entendeu? Espero que sim. Outra coisa que você pode fazer para solucionar o viés de atrito é usar os dados do último contato que você teve com aquele paciente e você vai lá e estipula. No entanto, isso entra aí em alguns preconceitos, então não é tão seguro assim. Vamos ao próximo caso. Jackson Pedro, médico do esporte, encontrou em seu estudo que o remédio Vinican reduz a hipercolesterolemia sérica. Jackson, você consegue extrapolar esse resultado para a população geral? Você está aí, Jack? Pensar um pouco melhor aqui, peraí, um pouquinho. De boa. Leva o tempo que você precisar. Assim, é porque esse valor que a gente está tendo vai ser um valor realmente específico da pessoa que está sendo analisada, e também por ser um valor que pode ser não significante para a população em geral, muito provavelmente ele não vai ser extrapolável, só porque realmente está pegando uma análise individual. Perfeito. Porque você é médico do esporte e bem provavelmente você pegou uma amostra de conveniência. Né? Então, bem provavelmente você só pegou atleta. Bem, o nome desse viés é um pouco específico demais, mas você acertou, velho. Parabéns. É o viés de afiliação. Aí Jackson ligou chorando pra Jota, velho, falando, velho, meu estudo caiu no viés, e agora, o que eu faço? A Jota falou, mano, cola aqui no meu hospital e faz aqui dentro. Mas será que Jota não tá cometendo um novo viés? Me diga aí, Jota, por favor. É porque eu acho que não chega a solucionar, né? Porque, assim, querendo ou não, eu vou continuar fazendo uma amostragem, vou continuar a estar fazendo uma amostragem por conveniência. Só que agora eu vou estar lá pegando os pacientes que estão admitidos no meu hospital e eu acho que no fim vai culminar no mesmo problema, que é essa amostra, ela não é representativa da amostra global, né, que eu quero extrapolar. Perfeito, até porque eu não estou no hospital, você também não está, e todo mundo que está com a câmera aqui aberta também não está. E esse estudo tem que nos representar também, beleza? Então vamos lá, o nome desse viés é o viés de admissão. O que esses dois viés significam, né? A sua amostra não foi representativa, pô. Esse paciente ele pode estar afiliado a algo. Então, ele, por exemplo, está afiliado a um hábito, um exercício intenso, ou seja, ele é atleta, ou então ele é fumante, enfim. Tudo que entrar em hábitos do paciente vai entrar em viés de afiliação. Se a gente está falando de hospital, é viés de admissão. Se a gente está falando de uma amostra que foi previamente operada, ou seja, a gente está estudando, por exemplo, federação, e a gente pegou só a unidade básica de saúde, é operação de amostragem. Isso tudo pode entrar no grupo de viés de amostragem, porque a sua amostra, ela não é representativa. Você vai perder validade externa nesse estudo, beleza? E como é que você soluciona isso? Você pode usar a população geral como controle, ou seja, Jackson vai pegar aí os atletas, no grupo de intervenção, pessoas como eu no grupo controle, e você também pode aumentar o seu N, mas aumentar o N não é suficiente, você tem que furar também a sua bolha. Você pega 100 atletas e aumenta para 200 atletas, tanto faz. Você tem que furar a sua bolha. Vamos seguir para o próximo caso. Daniel Barroso, estudante de medicina, está lendo um artigo de um estudo transversal que afirma que o uso de cigarro prolonga a expectativa de vida, velho. Aí ele foi dar uma olhada, porque é um estudo muito estranho, e ele percebeu que a amostra era apenas de idosos. Me diga aí, Dani, que viés está sendo cometido? Dani, tá aí? Opa. Para começar, acho que um estudo transversal, para a gente analisar a expectativa de vida, talvez não seja a melhor forma, né? Perfeito. Talvez fosse melhor. E uma amostra apenas de idosos... O nome desse é chato, então me dê o conceito só. O que causa você olhar só para os idosos? Em um estudo. Talvez a gente tenha talvez a gente tenha um viés de memória por... Não. Eles sabem que são fumantes, né? Não, viés de memória não. O ódio último. A única pessoa que pode ajudar. É um bom nome. Eu gostei. Mas significa que você está olhando meio tardiamente para o rolê, né? Ou seja, você só está olhando para sobrevivência. Perfeito. A gente pode chamar também
de prevalência e incidência, que já tentaram meter aqui em algum momento da sessão. Mas o que significa o viés de prevalência e incidência final? É quando você olha tardiamente para uma exposição, para uma doença. O que isso significa? Vamos dividir a exposição ao cigarro em 4 fases, A, B, C e D. O A é o início da exposição, quando a gente fuma o nosso primeiro cigarro. O B é o início dos sintomas. O C é o momento em que parte das pessoas morrem e parte das pessoas sobrevivem. E o D são sobreviventes, que justamente Vini aí deu a ideia que ele está tirando uma foto, né, dos sobreviventes finais. Vocês concordam comigo que esse estudo ignorou todo mundo que morreu por conta da exposição prolongada do cigarro? Então, ele só considerou os sobreviventes. Então, ele olhou tardiamente para uma doença. Esse é o viés de prevalência e incidência. E como é que soluciona, velho? Você pode fazer um aporte de início, mas eu não vou me aprofundar, porque isso é mais importante para estudos de prognóstico, nosso módulo é de terapêutica. Mas o mais importante aqui é você buscar os casos incidentes, ou seja, os casos novos, e não os prevalentes, né? Aqueles que já aconteceram. Por isso que esse viés leva esse nome. Último caso, o Vinícius Raimundo, médico emergencista, está participando de um estudo que avalia a eficácia do uso de adrenalina em casos de parada cardiorrespiratória. No entanto, Vini, não está escrito, mas eu quero te dizer que você acertou a alocação. Você sabe quem é que recebe placebo e você sabe quem é que recebe adrenalina. E aí, velho, você estava ali na SAMU, né? Chegou uma senhorinha parecida demais com sua mãe. Você ficou, pô, velho, eu vou ser incapaz de dar um placebo para essa mulher, porque ela parece muito com minha mãe. E você foi lá e trocou a ordem. Ela deveria receber placebo e você deu adrenalina. Qual é o viés que você está cometendo? Eu acho que é um viés de aferição. Aferição? Porque no caso eu estou intervindo enquanto médico, quebrando o grupo placebo do controle de cegamento. Então você vai criar um viés de aferição. Acho que sim. Não necessariamente. Você vai ver na sessão de Caio que tem mais a ver com o observador participante de instrumento. E aqui você está selecionando para onde essa pessoa vai. E não a maneira que ela vai ser aferida. Então não é viés de aferição. Você consegue me dar outro nome? Não precisa ser nome, não. Para de pensar no nome, pensa no conceito. O que infere você mudar a indicação da pessoa? Você mudou a ordem da alocação aleatória, concorda? Rapaz. Não veio? Não veio, não. 3, 2, 1, não veio. Viés de indicação. Pô, eu dei uma dica, velho. Viés de indicação acontece quando existe uma exposição que te leva a indicação que fura a alocação aleatória. Só isso. E como você trocou a ordem, você cometeu um erro. Você deveria seguir a ordem de alocação aleatória. Diga isso não seria só quebrar o protocolo, não? Perfeitamente. Também. Mas ao momento que você quebra o protocolo, você também causa um viés. Entendeu? Porque o ideal seria randomizar também. E no nosso primeiro caso, ele não randomizou. Então faz parte também. Como é que a gente soluciona o viés de indicação? A gente faz uma boa alocação aleatória e faz um bom duplo cego. Porque o Vinícius, inteligente da maneira que ele é, ele adivinhou a ordem do negócio. Por isso que ele conseguiu trocar. Então, se ele não sabe a ordem, ele não vai conseguir trocar. Beleza. Outra coisa importante, porque nem tudo a gente pode fazer um duplo cego. Por exemplo, cirurgia. Como é que você vai cegar? Pessoa que recebeu a cirurgia, por exemplo, numa situação problema. Como é que você vai cegar esse paciente? Não tem como. O que você faz, então? Você informa. Você fala para o médico que é importante que você respeite. Você pega essa sessão, manda para ele, pede para ele sacar que se ele causar um viés de informação, o resultado dele vai dar mais próximo do erro do que da realidade. Como a gente não pode confiar aí na boa vontade humana, a gente também pode fazer alguns ajustes estatísticos prévios, beleza? Então, pessoal, chegamos ao fim dos mini vieses de seleção. Não é minha intenção, nessa parte da sessão, zerar todos os tipos de viés de seleção, mas é importante que vocês saibam pelo menos o conceito e como resolver alguns. Mas eu tenho certeza que vocês assistiram o IGTV de Caio e viram no domingo, ontem, que ele falou uma parada sobre viés de aferição que já apareceu nessa sessão aqui, inclusive. Me diga aí, Caio, você pode me explicar um pouquinho melhor sobre esses vieses? Claro, vou adiantar aqui para Vini que ele já estava animado falando de viés de aferição aqui antes, então vamos chamar aqui agora. Porque, galera, a gente tem que pensar que o erro, ele não vive só de viés de seleção, né?
a gente tem que pensar que existe também aí um viés de informação ou aferição, como você preferir chamar. O que é isso? O viés, ele surge se os dados sobre exposição ou desfecho são adquiridos de maneiras que tem um vício, ou seja, sistematicamente diferente nos grupos que você está estudando. Então, onde é que pode estar esse viés? Esse viés, ele pode estar no pesquisador, no avaliador, ele pode estar no instrumento que você está medindo, e ele pode estar justamente no seu objeto de estudo, certo? Então, a gente tem que ficar muito atento. E é justamente nesses grupos que a gente vai dividir. Pode passar. Então, eu vou repetir para todo mundo pegar. Pode estar no observador, pode estar no instrumento, ou então pode estar no participante. E agora a gente vai para um exemplo, beleza? Então, a gente tem que Pedro Abad, ele fez uma coorte retrospectiva justamente com pacientes com COVID, e aí ele estava vendo quem estava sendo tratado com hidroxicloroquina e estava registrando mais anormalidades no ECG quando comparado ao grupo controle, que não tinha hidroxicloroquina. O que Pedro não percebeu foi que os pacientes no grupo que tinham hidroxicloroquina realizaram muito mais ECGs que o do grupo intervenção. Pedro, o que é que você acha que aconteceu? O que é que pode acontecer aí? Os participantes já eram piores clinicamente, por isso eles já tinham mais ECG? Seria isso? É uma possibilidade, mas eu estou puxando mais para o lado de que eles receberam, no caso, indicação de fazer os exames mais vezes, enquanto o outro grupo não, entendeu? Sim. É mais ou menos isso mesmo que eu estava abordando. A gente está falando aqui, então, de um viés de detecção, beleza? Que é justamente, pode passar, o viés de detecção ele ocorre justamente quando a gente, em grupos diferentes, vai coletar mais informação em uma, ou então vai usar instrumentos diferentes para coletar, entendeu? Então, essa despadronização, seja tanto do instrumento, ou então da quantidade de vezes que você usa esse instrumento, você pode ver mais o evento, ou seja, independente dele estar acontecendo mais ou não, se você está olhando mais para um lado, a chance de você ver algo é daquele lado, entendeu? E aí você pode causar um desbalanço no grupo, beleza? Bora seguir, então. O próximo exemplo, a gente está numa coorte prospectiva que avaliou o impacto do emagrecimento na pressão arterial. Tiago Timóteo, ele observou uma redução, então ele viu que quem alcançou um IMC normal realmente reduziu o PA. Pensando na padronização, ele ainda optou por usar o mesmo esfigmomanômetro ao longo de todo o estudo. Foi o mesmo para todos os participantes ao longo de todo o estudo. Eu queria saber, Tiago, tá aí? Eu queria saber, então, de Pedro Carneiro, o que é que ele acha que pode estar acontecendo aqui para causar alguma distorção nos meus resultados? Pedro, tá aí? Acho que não, mas eu posso falar, então. Acho que ainda está aí. Pode falar. Eu acho que deve estar ocorrendo algum problema no próprio esfigmanômetro. Talvez um problema associado a um viés de mensuração. Tipo, descalibrou por estar sendo utilizado o mesmo e possivelmente um problema aí. Acho que chegou perto, Vini. Bora ver o que o Pedro vai falar. Desculpa, gente. Acho que minha internet tá mais ou menos. Tá tranquilo, estamos te ouvindo de boa, relaxa. Mas eu acho que é algo no sentido que Vini falou mesmo, é uma espécie de viés de aferição, de mensuração. Se você utiliza, por exemplo, o mesmo esfigmomanômetro para um paciente obeso, um paciente magro, você pode ter medidas completamente descalibradas porque são instrumentos inadequados, né? Bingo. Acertou, foi certeiro essa aí. O que aconteceu aqui? Visando a padronização, ele conseguiu o contrário disso. Não basta só estar padronizado, todo mundo está usando o mesmo. Tem que ser adequado. Então, esse é o viés do instrumento. Pode passar para a gente ver o conceito? Que é justamente, ele ocorre quando seja a ficha que você está usando, ou então um questionário, ou então outro instrumento, ele está sendo usado de forma inadequada. Então, está incorrendo aí um vício nos resultados que você está coletando. A gente estava vendo pessoas obesas e alguns estavam justamente emagrecendo, certo? Então, a circunferência do braço, ela influencia muito na escolha do esfigmomanômetro. Então, se você usa o mesmo pensando na padronização, você gerou um viés no seu estudo, simplesmente porque as pessoas estavam emagrecendo e aí você estava coletando um resultado diferente, ou seja, você vacilou feio. Vamos pro próximo. Agora, bora lá. A gente tem Davi, ele está realizando uma coorte retrospectiva e ele quer avaliar o impacto do corticoide tópico associado à cloroquina frente a um grupo que só faz uso da terapia tópica. Para esse estudo, Davi revisa prontuário do UP, certo? Para alimentar a base de dados deles, e ele verificou que realmente parece ter uma diferença
e ele falou assim, eu confirmei minha hipótese aqui, eu já posso lançar a mão, então, agora e recomendar para as outras pessoas fazerem isso também. Davi, me fala uma coisa, o que é que você acha que pode estar acontecendo aqui, que pode estar enviesando seus resultados? Ele está desconsiderando a possível ação do outro medicamento. Eu acho que isso é um viés grave para o estudo. Pense o seguinte, a gente está analisando um estudo retrospectivo. O que é que te chama a atenção nesse caso? Sim, ele está avaliando o prontuário. Certo. E beleza, um grupo está usando corticoide e cloroquina, o outro estaria usando apenas o corticoide. Talvez possa ser um viés... Pense na ação da informação. Todos os viés que eu estou falando aqui tá na informação, na coleta da informação, no instrumento que tá realizando essa aferição. Alguma coisa do observador que sabe como está sendo feita, em que grupo ele está. O que é que chama a atenção para você? Cara, eu não sei, a única coisa que eu estou conseguindo, que está me chamando a atenção, é ele se basear talvez a falta de controle em relação ao grupo que usou 2 medicamentos e ao grupo que só usou um. Eu concordo com você eu também concordo com você nesse ponto. Não era nisso que eu queria chamar a atenção. Vou ver se Gustavo consegue te ajudar. Gustavo, no estudo retrospectivo que está observando com base em prontuários, o que é que te chama a atenção? Seria a qualidade, a padronização dos prontuários? Excelente. Era bem por aí. Valeu, Davi. Você identificou outra coisa que podia estar acontecendo aí, que foi justamente na distribuição desses participantes. Mas só que o que eu queria chamar a atenção aqui era para o observador. O observador, isso foi um estudo retrospectivo. Quando você chegar lá na frente, que você começar a ver como é que cada um faz o registro desse prontuário, de forma alguma isso é padronizado, a não ser que eles sejam treinados já para fazer isso desde antes, certo? Então, quando a gente pensa em viés do observador, a gente tem que identificar quem é o observador, quem entrevista, quem examina, quem está medindo alguma coisa, diagnosticando, interpretando ou julgando as informações, como no prontuário que o médico ele está avaliando e julgando ali a saúde do paciente, e você está pegando esse dado aí, certo? Esse dado, ele pode estar descalibrado de um médico para outro. Com essa despadronização, na hora de medir o seu desfecho, pode incorrer justamente em um viés, tranquilo? Então, bora para o próximo. Agora, Pedro Carneiro, novamente, ele está fazendo ensaio clínico randomizado e ele decide avaliar um novo procedimento de ressecção cerebral em comparação à cirurgia padrão. Em seu estudo, Pedro verificou o grande benefício do novo procedimento quando comparado ao grupo controle. No entanto, Pedro não se atentou para o fato de que a realização desse novo procedimento, ele tinha que caminhar essas pessoas para outro centro de referência, porque ali no hospital que ele estava, que ele coletou esses pacientes, ele não conseguia fazer. Pedro, que problema você acha que pode estar acontecendo aí, que pode gerar um viés no seu estudo? Cara, eu não sei se seria talvez um viés de performance, né? Tipo, você tá mandando o pessoal para um centro que é mais equipado, tem mais capacidade de fazer procedimentos mais complexos e tal. Exato. Certeiro de novo. Então, vamos lá. Pode passar? O conceito, então, de viés de performance, para todo mundo entender, é que justamente durante a alocação sendo conhecida pelo pesquisador ou pelo participante, há alguma diferença ali ao longo do que você está seguindo o paciente. Então, nesse caso, o paciente, ele está sendo transferido para outro lugar, ele está sendo atendido pela outra equipe. Então, não é só a influência da melhora desse paciente em comparação ao paciente que ficou no outro hospital. Não é só o tratamento, o procedimento que está sendo diferente. Toda uma equipe diferente, talvez a equipe seja mais bem preparada, talvez outros recursos que ele tenha naquele hospital não tenham no outro e não seja feito no mesmo momento, e com isso esse paciente pode estar melhorando. Tranquilo, gente? Vamos para o próximo exemplo, então. Agora, João, tá aí? Tô, pode falar. Era o outro João, mas vai... É o outro João. Deixa eu ver se ele aparece, né? Se ele não aparecer, eu respondo. Então, beleza. Esse gosta da câmera, pô. Pode ir, JP. Então, João não veio hoje, não. Vamos lá, JP. Você vai fazer um ensaio clínico randomizado e você quer avaliar um novo medicamento para enxaqueca, beleza?
Em seu Beleza. estudo, você não identificou o benefício do medicamento comparado, eu nem vou falar um grupo placebo, comparado à terapia padrão, que já ia ser usada. Entretanto, você não se atentou para o fato que os participantes eles não foram cegados nesse estudo. O que é que pode ter acontecido aí? Deixa eu ler direito aqui. Pô, então, como os participantes eles não foram cegados, pode ter acontecido um viés assim de performance, sabe? Porque os participantes que estão por exemplo, vou tentar trazer um exemplo prático aqui. Eu sei que eu estou num grupo, uma pesquisa para avaliar a qualidade de vida depois de um tratamento, um certo tratamento. Então, se eu sei que eu estou no grupo tratamento, né, que eu estou tomando remédio, isso pode influenciar nas minhas respostas, por exemplo, e fazer com que o resultado fique enviesado. Excelente, certeiro. É justamente outra possibilidade de viés de performance voltado para o participante aí nesse caso. Justamente pelo fato deles saberem em que grupo eles estão, então ele pode simplesmente não acreditar na medicação que está tomando e começar a fazer uso de outras terapias, começar a tomar outros medicamentos para melhorar, talvez procurar outro médico, então partir para outros centros e não sair do estudo ainda assim. E o que acontece? É justamente a performance do participante ao longo do estudo que está atrapalhando aí. Esse ruído, esse consumo de outros medicamentos, ou seja lá o que é que ele está fazendo, está influenciando justamente no resultado que você quer avaliar. Você queria avaliar o medicamento novo em comparação ao que já seria feito nessa enxaqueca, mas só que agora tem vários medicamentos influenciando aí, e você pode não ter identificado nada justamente por causa da ação desses participantes. Tranquilo? Caio, deixa eu fazer só uma pergunta rápida. Poderia ser também por viés de atrito? Poderia ocorrer um viés de atrito aqui, se a gente voltar, por exemplo, ao original, que a gente está pegando um grupo placebo, e o grupo placebo fala assim, ó, pô, o que é que eu vou fazer aqui, velho? Eu tô no grupo placebo, tô me sentindo mal com minha enxaqueca, eu vou abrir o gás, eu não vou voltar para essa pesquisa nunca na minha vida. E aí isso configura justamente o viés de seleção, que é a parte de Isabel, que a gente está selecionando um grupo específico de participantes, talvez os mais graves, que não querem continuar ali no grupo placebo, não vendo memória, entende? Caio, só para complementar a sua resposta, eu vi uma referência que o viés de autosseleção também poderia vir associado ao viés de atrito. Ou seja, a pessoa escolheu sair porque ela sabia que estava no grupo de placebo, né? Eu só vi isso em uma referência em específico, mas é interessante a gente ver essa interseção entre os viés, né? Como um pode atingir vários outros ao mesmo tempo. Então, foi uma ótima pergunta. Massa, massa. Para finalizar aqui, viés de formação ou aferição, eu só queria chamar a atenção de dois efeitos. Um efeito é justamente o efeito placebo. O que é isso? Quando tem uma melhora no desfecho, ele não se deve ao tratamento, mas sim por paciente só achar que está tomando tratamento. O outro é o efeito Hawthorne, e eu vou explicar isso com o efeito original, quando eles descobriram isso. Numa fábrica, pelos trabalhadores estarem sendo observados, percebeu-se que eles tinham a melhor produtividade. Então, você estava observando eles atuando, eles tinham a melhor produtividade. Você parava de observar, a produtividade abaixava. O nome dessa fábrica era justamente Fábrica Hawthorne, que levou o nome desse efeito, beleza? Então, isso pode influenciar na sua pesquisa, justamente se você está investigando algo mais maleável, e aí esses participantes se inserem na sua pesquisa, mas eles começam a agir de forma diferente. Se está agindo de forma diferente, então, na hora que você tirar essa fotografia, ela não vai condizer com a realidade. Então, você está incorrendo aí a possibilidades de viés, de uma interpretação errada da realidade. Tranquilo? O último efeito que eu queria chamar a atenção é o efeito halo, que é o primo feio do efeito placebo. O efeito placebo é quando, por achar que você está numa pesquisa, o participante, por estar tomando tal medicamento, ele simplesmente vai melhorar. Tem uma certa melhora ali. Já o efeito halo é quando o observador, por saber que está numa pesquisa, ele se comporta diferente do que ele se comportaria. E ele ainda vê que características específicas do participante levam ele a agir de uma forma ou agir de outra forma, sendo que, na realidade, ele não se comportaria de tal forma. Então, esse efeito halo é, na verdade, um gatilho para influenciar em outros viés que a gente já citou aqui anteriormente. Beleza? Agora a gente vai dar continuidade...
Agora a gente vai falar como minimizar esses vieses. Por que eu juntei tudo em um grande grupo? Justamente porque todas as respostas que a gente vai dar influencia em quase todos os vieses, minimizando eles, certo? Então, a principal aqui, a própria foto está dizendo, é justamente realizar o cegamento dos grupos. Caio, quem pode ser cegado? Velho, o básico é participantes e observador, que foi justamente onde a gente está vendo ali quem é que influencia muito o seu estudo. Aí você me fala assim, Caio, eu não consigo cegar esses participantes, eu vou fazer um estudo aberto. O que é que você tem que se preocupar aí? Pode passar. Você tem que se preocupar, pode passar, Isabel. Você tem que se preocupar com a seleção do desfecho. Como é que você está fazendo isso? Eu perguntei para a Vini lá no começo, Vini, como é que você quer avaliar se esses pacientes com epilepsia, eles estão melhorando ou não? Vini falou, melhora. Se ele tivesse selecionado melhora como relato do paciente, isso é algo subjetivo, mas só que Vini foi mais certeiro, ele falou, eu quero ver o número de crises, eu quero saber se no grupo que eu estou comparando tá tendo mais ou menos. Com isso, você selecionando desfechos objetivos, você consegue minimizar o efeito até do cegamento em algum sentido, tranquilo? Além disso, eu chamo a atenção ainda para a padronização. A padronização é no sentido justamente dos instrumentos, os seus instrumentos. Um grupo não pode ser observado com um instrumento e o outro com outro tipo de instrumento. Um grupo foi observado com ressonância e outro com TC, isso não faz sentido. Eles têm que estar padronizados. Os entrevistadores, entre entrevistadores, têm que estar padronizados, porque senão A, quando está fazendo uma entrevista, vai obter um resultado, e B, quando vai fazer uma entrevista, vai ser tendencioso para outro lado. Além disso, como eu já falei ali no efeito halo, o entrevistador pode avaliar duas pessoas diferentes, de formas diferentes. Então, se você não criar um roteiro adequado, uma padronização para aquele observador, ele seguir para todos os pacientes, até um observador pode ser tendencioso a partir de alguma característica de quem está sendo observado, entende? Então, é nesse sentido que a gente tem que ficar bem atento. E agora, a gente vai dar continuidade à sessão com mais um exemplo. Vai lá, Isabel, agora com você. Vamos lá. Esse exemplo aqui, ele é para Pedro Abad. Pedro, você deseja saber o benefício do uso do fio dental na prevenção das placas bacterianas. Então, você decide fazer um estudo de coorte prospectivo em que os grupos serão separados, em ter ou não ter o hábito de usar o fio dental. E essa amostra vai ser acompanhada ao longo de 6 meses. Ao fim do estudo, o seu resultado foi positivo. E aí você conseguiu o recurso para fazer um ensaio clínico randomizado e você deu de cara com a parede. Seu resultado foi negativo no ensaio clínico randomizado. Me diga aí, Pedro, o que foi que aconteceu? Por favor. O que foi que aconteceu? Tá bom. Uhum. Como ele estava avaliando uma intervenção sem randomização e sem cegamento, eu acho que esses poderiam ser os dois principais pontos de erro, né, que pode ter acontecido. Então, pode ter tido tanto um viés de seleção quanto um viés de aferição, sendo genérico. Rapaz, rapidão, eu liguei aqui, antes da sessão começar, para o pessoal desse exemplo. E eu perguntei para eles, porque eu já imaginava, vai todo mundo falar viés de seleção e viés de aferição, e aí, o que eu vou responder? Aí eles falaram que não cometeram viés de seleção e aferição, porque eles assistiram na sessão antes, tá ligado? Aí eu já sabia como é que resolvi, então eles não cometeram. Qual foi o outro erro? Posso não, só Pedro? Diga, Vitor. Só Pedro. Então só Pedro. Calma, Pedro, você sabe? Não saberia dizer, não. Acho Assim, que pelo tempo... Eu acho que talvez possa ter havido alguma questão de confundimento, alguma variável que ele não avaliou aí, que está associado tanto ao uso de fio dental e a outro desfecho aí que não foi avaliado muito bem quando eles prepararam esse estudo, e na randomização, no ensaio clínico, esse confundimento foi neutralizado e aí o resultado foi negativo. Perfeito. Pedro Abad, você concorda? Concordo. E diria, inclusive, que pode ser um efeito que eles nem sabem, mesmo com o ensaio clínico, porque a randomização ela pode neutralizar uma coisa que você mesmo desconhece. Interessante. Obrigado, Vini. Perfeita resposta. Então, a resposta é viés de confusão, que é o nosso último grande grupo de viés. Qual é o conceito de viés de seleção, afinal? É um viés que acontece quando os resultados da associação entre dois fatores podem ser imputados total ou parcialmente a um terceiro fator, que a gente não levou em consideração. Ou seja, justamente o que Vini nos diz.
Quais são as nossas variáveis da situação, né? Quais são os nossos dois fatores? A gente tem a nossa exposição, que a gente quer associar ao desfecho, certo? A exposição fio dental e desfecho saúde bucal. A gente quer, quando a gente inicia o estudo, que de fato aquela exposição leve ao desfecho. A gente quer uma química nesse casal. No entanto, existe um amante. A amante não tem lá, segundo Marília Mendonça. E é justamente ela a nossa terceira variável, a variável de confusão, que é uma variável associada à nossa exposição, mas sem causalidade, isso é importante. Ela vem junto, mas o fio dental não causa essa terceira variável. E qual é essa terceira variável? Uma boa escovação. Normalmente, as pessoas que passam o fio dental escovam bem os dentes. No entanto, se atente, não é causal isso. Não é porque que você passou o fio dental que você passou a escovar melhor. É só uma coisa que vem ali juntinho colado. E aí, no seu estudo prospectivo, né, na sua coorte prospectiva, na realidade, quem te levou aquele resultado positivo foi uma boa escovação, e não fio dental, beleza? Mas, Isabel, tem um quarto aí, uma quarta variável, essa variável interveniente, ou então variável intermediária. Explique melhor do que se trata. Vamos dar outro exemplo. Esse exemplo aqui de amamentação, certo? Muita gente, quando a gente olha para isso assim, um baixo aleitamento leva a maior mortalidade infantil. A gente pensa em outra variável, peso da criança. Será que, na realidade, é o baixo peso que leva à mortalidade infantil? Então, o peso vai ser uma variável de confundimento, uma variável de confusão? Não, velho, porque se uma criança ela tem um baixo aleitamento, ela vai ter um baixo peso, e esse baixo peso vai culminar no nosso desfecho, mortalidade infantil. Então, você concorda comigo que a variável intermediária tem uma relação causal com a variável independente ou exposição? Pois é. Então, isso torna a nossa variável intermediária uma coisa diferente da variável de confusão, beleza? Essa é a grande diferença. E como que a gente resolve o viés de confusão, velho? Nossa primeira solução vai ser a randomização. Primeiro, como o Pedro muito bem disse, a gente precisa ter consciência que essa variável existe. A gente precisa saber que ela está ali. E aí, na hora de randomizar, a gente vai acabar equilibrando esse fator de confundimento entre os grupos. Então, na realidade, o fator de confundimento, ele só dá um show dele, ele só distorce de fato os resultados quando ele está desequilibrado. Então, quando um grupo tem muito dele e outro grupo tem pouco dele. E assim, de fato, o resultado vai tender ao erro. Então, com a randomização, a gente vai equilibrar isso. Com a estratificação, a gente também vai acabar equilibrando, porque a gente vai dividir, nesse caso, em dois grandes estratos. Escovou bem e não escovou bem. Você vai virar para um participante e vai perguntar, meu filho, você escova bem os dentes? Ele vai falar, sim, eu aprendi com a propaganda da Colgate, Tiqui-Tiqui-Tim, em 2010, como é que escova bem os dentes, e desde então eu escovo muito bem. E você vai voltar no extrato A. Você vai pegar no extrato B e vai perguntar, meu filho, você escova bem os dentes? Ele vai falar, não, velho. Infelizmente, sou europeu e escovo muito mal os dentes. Você vai jogar para o extrato B. Você vai fazer uma randomização desses dois extratos e você perceba, equilibrou de novo o fator de confundimento, que é justamente escova bem os dentes. Então, se está equilibrado, ele não vai dar o show dele, e aí tá tudo bem. Uma outra solução é a restrição, ou seja, você vai pegar todo mundo que escova bem os dentes e vai expulsar do seu estudo. No entanto, vocês concordam comigo que talvez isso leve a um viés de amostragem? Porque você está selecionando uma parte específica da população, né? As pessoas que escovam os dentes. Isso não representa todo mundo. Então, a restrição não é a melhor solução. A nossa quarta solução é o pareamento. Quando a nossa variável de confusão está associada à genética. Bem, como é que a gente faz o pareamento? A gente pega gêmeos univitelinos, bota um na intervenção e um no controle. Por que isso é útil? Porque se o nosso fator de confundimento for genético, vocês concordam comigo que nos dois grupos vai ter a mesma carga genética, digamos assim? Então, você equilibrou. Se equilibrou, ela não consegue dar o show dela e não vai causar viés de confusão. Nossa quarta solução é a análise multivariada. Eu não vou explicar aqui passo a passo a análise multivariada, beleza? Mas eu quero que vocês entendam pelo menos o conceito, inclusive os calouros. A análise multivariada é você medir o soco na cara de alguém. O soco é a força dessa variável. E a cara de alguém é o desfecho. São várias pessoas que dão soco nesse desfecho, beleza? Então, saúde bucal, a gente tem fio dental, boa escovação, toma café ou não toma café, é fumante. A gente tem várias variáveis. E a gente vai analisar o peso desse soco no desfecho, né? No caso, a saúde bucal. Quanto que cada variável impacta nesse desfecho. E é justamente essa análise multivariada, né? Ou seja, você vai analisar cada variável e você vai perceber que, na realidade, o fio dental tem um soquinho fraco. E uma boa escovação tem um socão forte. Beleza, pessoal. Vamos, então, para a nossa parte do resumão, para o que você, de fato, precisa levar para casa
E quem vai iniciar isso aqui é Caio. Gente, nossa sessão chegou ao fim e eu só quero lembrar vocês o que foi mais importante para essa sessão. A gente discutiu sobre erros sistemáticos e a gente dividiu 3 grandes grupos. A gente tem, então, o viés de seleção. Pode passar. Pode passar, Isabel. E quando a gente fala de viés de seleção, eu tenho certeza que você pegou mais ou menos como é que funciona, tá ligado ali a seleção dos participantes. E eu queria só focar no que você tem que se atentar no estudo, que ele deve ter para você falar que ele provavelmente evitou ou não aquele viés, que é justamente, pode passar, a amostragem, a alocação aleatória, a comunicação, e tem mais um que eu quero chamar a atenção, justamente porque vocês todos são cegados. É o cegamento, beleza? Porque ele influencia justamente na alocação aleatória. Se o observador, ele sabe onde está aquela alocação aleatória, se for, por exemplo, for um processo por blocos, ele pode simplesmente falar, não, espera aí, esse vai ser o próximo e depois vai ser você. Por isso, essa casadinha. O outro tipo de viés que a gente abordou aqui foi o viés de informação, com o Rambo, certo? E aí, pode passar. O mais importante aqui é o cegamento, e aí você pensa em cegar o máximo de pessoas possíveis. Você pensa no desfecho objetivo, porque no estudo aberto que não tá com desfecho subjetivo, lembrem de mim, assim, ó, martelando na sua cabeça, ó, ei, cuidado, viu? Cuidado com o viés aí. E outra é justamente a padronização, seja dos participantes, seja dos instrumentos que vocês estão usando para coletar. Por fim, a gente falou sobre viés de confusão. Isabel acabou de falar que a gente lança mão de randomização, estratificação, restrição, pareamento ou análise multivariada. Não é que eu vou fazer tudo isso, mas essas são as possibilidades que você pode escolher. Agora, por fim, terminando a sessão, a gente lembra o quê? A gente lembra o processo todo que a gente fez lá no começo, e a gente lembra que pesquisa vai te levar a diversos caminhos, e que cada escolha que você fizer vai influenciar você a atender para um viés ou talvez por outro. Então, quando você pega a sua população e faz uma amostra aleatória, você está minimizando o viés de amostragem ali, coisa que não vai ser tão preciso se você fizer uma amostra de conveniência. Na hora de divisão do seu grupo, a depender da forma que você está dividindo, se você tem uma alocação aleatória ou não, você pode cair no mini viés de seleção que Isabel falou, correto? Quando você está avaliando esse desfecho, você pode ter o viés de performance se os participantes e os observadores não forem cegados, ou então o viés de observador, que ele vai observar de uma forma diferente quem está em cada grupo, beleza? Só chamo a atenção aqui, por fim, que tem a questão ainda da análise estatística, que tem algumas referências que chamam a atenção, que até os estatísticos devem ser cegados, porque quando a gente tem um dado, se a gente distorce o suficiente, a gente consegue encontrar qualquer coisa. Por fim, você tem seu resultado, você viu essa sessão e você sabe como avaliar um artigo agora em relação à validade. E você vai pegar esse resultado e vai falar, pô, o que foi que meu artigo fez? O que foi que meu artigo não fez? Será que isso influenciou significativamente nesse resultado? Sim, não, e com isso você já tem um grande passo para saber se você pode usar com confiança essa informação ou não. Pode passar. E é por isso, galera, pode passar. É por isso, gente, que o padrão ouro, eu tenho que terminar com isso. O padrão ouro para estudo de intervenção, de tratamento, é ensaio clínico randomizado duplo cego. Dessa forma, você está randomizando, você está cegando esses participantes, você está fazendo um experimento, é um estudo experimental. Então, você pega todas aquelas outras variáveis e abaixa o som dela, abaixa a influência dela, porque você quer perceber só duas coisas. Minha intervenção está influenciando no meu desfecho? E é isso. É com isso que a gente encerra a nossa sessão. Essas aqui são nossas referências. E agora a gente vai começar a discussão com o professor convidado